Fala galera, professor Rigueto na área para a gente poder tratar de mais um assunto da matéria aí voltada ao direito penal, parte geral 1. E aí eu vou estar disponibilizando esse material no intranet da universidade, da Univale, e você pode acessar lá o tópico, o tema chamado Fontes do Direito Penal. Abra teu slide, vamos dar um tempinho, tu abre teu slide e a gente vai, na verdade, analisar cada um dos tópicos ali para abordar essa temática, perfeito? Então, slide aberto, papel e caneta na mão, vamos avaliar, na verdade, como funciona essa questão, o que são as fontes do direito penal, como é que eles funcionam, e a gente vai evoluindo nosso conteúdo daqui para frente. Primeiro tópico, então, primeiro slide, diz assim, fontes do direito penal, e a pergunta que você faz é: de onde provém o direito penal? De onde ele vem? E ele vem de 4 possibilidades. Ele vem dos costumes, lembrando que só o costume não basta, é preciso que esse costume se transforme numa norma. Ele vem das jurisprudências, e aí você que é aluno do primeiro período tem que entender o seguinte: o que é uma jurisprudência? É assim, vamos imaginar uma escala, certo? Hierárquica da justiça brasileira. A gente tem a delegacia de polícia em Balneário Camboriú, ela investiga, entrega a documentação, e essa documentação vai ao juiz da comarca de Balneário Camboriú, ao fórum chamado primeira instância. Quando o juiz dá uma sentença, ele dá uma sentença chamada de decisão monocrática, decisão singular. A partir do momento que ele dá essa decisão, as pessoas têm o direito de recorrer. E se quiserem recorrer, vão ao Tribunal de Justiça do Estado correspondente, no caso Santa Catarina. Lá no Tribunal de Justiça, você tem 3 desembargadores. É uma decisão chamada de colegiada, porque são 3 cabeças pensantes. Do Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Do TJ, do Tribunal de Justiça, para cima, toda decisão que é dada de maneira repetitiva, estou sempre dando aquela decisão, tem prova, tem que condenar, não tem prova, tem que absolver, essa decisão acaba virando uma coisa chamada jurisprudência. A jurisprudência ela é dividida em 2 partes. A primeira parte dela se chama ementa, onde você encontra na jurisprudência palavras-chave em caixa alta, geralmente, resumindo do que trata aquele julgado. E depois tem a parte chamada de acórdão. A jurisprudência é a ementa, resumo, mais o acórdão. O acórdão é o voto do desembargador. Por que eu acho que o réu deve ser absolvido? Aí meu colega vota comigo, o outro vota divergente ou vota comigo. Por qual razão nós entendemos dessa forma? E aí cria-se a jurisprudência. Então, às vezes, a jurisprudência, uma das fontes importantes do direito penal, ela acaba, na verdade, dando uma interpretação diferente do que a lei dá. E é permitido, é possível isso, certo? Então, costumes, jurisprudência. Nós temos a doutrina, os livros, o André Stefano que vocês estão estudando, é um doutrinador, Guilherme de Souza Nutti é um doutrinador, vários outros, todos aqueles estudiosos do direito, certo, que escrevem sobre determinado assunto, eles são, na verdade, os doutrinadores. E às vezes, uma doutrina entende alguma coisa de um jeito ou de outro, que acaba gerando, em tese, uma fonte indireta aí do direito penal. E a fonte direta, a fonte imediata, a fonte básica do direito penal, que é a lei. Nós já vimos o princípio da legalidade, onde não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Lei é o ponto principal da fonte do direito. Bom, então o primeiro tópico, só para entender: costume, jurisprudência, doutrina e lei. O tópico 2 desse slide trata sobre norma e lei penal. Nós já abordamos esse tema também. Lá eu coloco assim, que a lei é o modo de exteriorização da norma, sendo a lei formal a fonte primeira normativa. Eu expliquei para vocês de que a norma é o espírito e a lei é a forma como eu exteriorizo essa intenção. Não mate ninguém, por favor, não mate o próximo. Aí vem a norma, que é a norma, aí vem a lei e diz matar alguém. Tá vendo? Não furte, não subtraia coisas das pessoas. Aí vem a lei e diz subtrair coisa alheia móvel. Não estupre alguém. Aí vem a lei e diz constranger pessoa, sobre a violência ou grave ameaça a praticar a conjunção carnal. Então, a norma é a intenção do legislador e a lei é a forma que ele coloca isso no papel. Dentro dessa fonte, volta ali, eu coloco ali, a lei é o modo de exteriorização da norma, sendo a lei formal, a fonte primeira normativa. E aí eu coloco algumas formas
né, de fontes. Nós temos como, por exemplo, né, no terceiro slide ali, fonte originária. Coloca assim no slide, né? Consciência do povo, tendo em vista a necessidade histórica de limitação do poder punitivo do Estado e a proteção dos interesses que a sociedade necessita. Consciência do povo, tendo em vista a necessidade histórica de se limitar o poder punitivo do Estado, o jurisponente está na mão dele, não posso deixar ele a bel prazer aplicar do jeito que ele quer, e a proteção dos bens que a lei necessita. Era uma fonte originária, a consciência do povo da necessidade de se criar uma norma. Depois eu tenho fonte material ou de produção, diz respeito ao órgão encarregado pela sua elaboração. É o Estado. O órgão criador do direito penal é a União, eu comentei com vocês, é o governo federal. Artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, compete à União legislar sobre o direito penal. Não admite-se que você tenha legislação feita pelo governo estadual. Recentemente, vamos colocar nossa atualização aqui, o governo do estado de Santa Catarina baixou um decreto, né, dizendo, na verdade, que nós temos que fechar os estabelecimentos comerciais. Acabou. É possível? Sim, é possível. Um decreto compulsório em razão do coronavírus. E aí? E aí que ele não está criando norma penal. Tanto é que ele diz que aquele que descumprir incorre num crime previsto no Código Penal, né, lá de desobediência ou então, né, de descumprimento das medidas sanitárias impostas pelo Código. Certo? Então, fonte material ou de produção. Depois tem ainda a fonte formal ou de conhecimento. Né? Lembra que eu comentei com vocês no primeiro dia de aula que o processo é o processo de exteriorização do direito penal. O que é a fonte formal de conhecimento? Como que as pessoas vão tomar conhecimento dessa norma? É o processo de exteriorização. Publicação no Diário Oficial, o trabalho que a mídia faz para divulgar. Então, todos esses meios de colocar para fora, de exteriorizar o direito penal. Então, a fonte originária, consciência do povo. Fonte material de produção, União, o papel é dela fazer a lei. Fonte formal de conhecimento é o processo de colocar isso para fora, né, de exteriorizar o direito penal. E aí, então, a gente encontra, né, a chamada fonte formal imediata ou primária e a fonte formal mediata ou subsidiária. Fonte formal imediata ou primária é a lei. É o Código Penal, que é uma espécie de lei penal, a lei de drogas, a lei de crime de lavagem de dinheiro, o Estatuto do Desarmamento. As leis são fontes formais imediatas ou primárias. É da lei que a gente vai passar a praticar uma conduta criminosa, passível de receber uma punição ou não, certo? É da lei. E a fonte formal mediata, né, ou subsidiária, ou seja, vem abaixo, é analogia, costumes, princípios gerais, tratados e convenções. Repito, né, se eu tenho uma analogia, um costume, um princípio geral, tratado ou convenção, mas principalmente costumes em si, só o costume não basta. É costume praticarmos tal conduta e nós entendemos que tal conduta é crime. Eu preciso que isso seja tipificado, que essa vire uma norma na cabeça do legislador, visando proteger um bem jurídico, que essa norma seja postada, ou seja, se torne uma lei, que fique naquela vacatio legis, o período de férias da lei, para que daí a gente tome conhecimento do fato e possa, obviamente, incorrer num crime ou não praticar aquela conduta, que é o objetivo principal do direito penal, certo? Bom, dentro dessa fonte formal imediata, que é a lei, tá? Que são as leis, ela é a única fonte formal imediata. O direito penal não admite criação de lei, de crime por outra forma que não seja lei. Então é o único modo pelo qual o Estado pode definir crimes e aplicar penas pelo princípio da reserva legal. Não há crime por decreto-lei, não há crime por portaria, não há crime por nada. A parte da lei penal é matar alguém, é o preceito primário e a pena se chama de preceito secundário. Todo tipo penal, que é o texto da lei, é o preceito primário e toda pena é o preceito secundário. E aí eu vou elencar apenas aqui algumas características da lei penal. Ela pode ser imperativa, ou seja, está determinando algo, vem de imperar, de determinar. Exclusiva, é uma característica do direito penal. Ela pode ser geral, e na prova eu vou usar um termo que está lá no teu slide, presta atenção, erga omnes, que serve na verdade para todo mundo. O efeito erga omnes é uma coisa que serve para quem estiver dentro do território nacional. Não interessa a tua profissão, não interessa o que você faz, deixa de fazer, cor de pele, grau de instrução, é para todo mundo. Ela é impessoal e abstrata,
matar alguém, não está dizendo que é você, pode ser qualquer um, subtrair coisa alheia móvel, pronto. E ela serve, na verdade, né, para fatos futuros, né, sempre pelo princípio da irretroatividade. A lei penal nunca vai voltar no tempo, salvo se for para beneficiar o réu, sempre valendo para fatos futuros, certo? E aí, né, dentro dessa linha de raciocínio, né, a gente encontra ainda, né, algumas classificações da norma penal, tá? Eu acho que é importante a gente abordar ainda nesse primeiro slide, nesse primeiro vídeo, depois eu complemento num segundo vídeo das fontes, mas as formas de classificação das normas penais, né, do artigo de uma lei penal. Primeira classificação, existem duas formas de classificação, né, a classificação das normas penais e a classificação da lei penal, tá? Eu vou fazer aqui a classificação das normas penais, depois eu faço a classificação da lei na continuidade. Então pensa comigo, ó, como é que eu classifico as normas penais? Eu vou criar uma lei, eu posso criá-las, né, da maneira assim, ó, norma penal incriminadora, ou seja, eu vou criar um tipo penal, um crime. Letra B, norma penal permissiva, eu vou criar uma possibilidade que permita algo, como por exemplo o aborto. Existe o aborto legal, não se pune o aborto se praticado em decorrência de gestação decorrente de estupro, ou se correr risco de vida de morte para a mãe, ó, é uma conduta permissiva. E a letra C, normas penais finais, complementares, explicativas ou por extensão. São normas às vezes que vêm explicar. Se você olhar o artigo 327 do Código Penal, lá você encontra, por exemplo, o conceito de funcionário público. Tá vendo? O conceito de funcionário público, uma norma dentro do direito penal vem explicar o que é ser funcionário público, certo? E aí como é que funciona isso? Existem daí formas de adequação, né, dessa classificação das normas. Então, do caso concreto, né, a lei penal. Então, por exemplo, a subordinação imediata. Para pensar comigo. A dá um tiro em B e o B morre. Imediatamente é possível adequar o caso no caso do homicídio. Isso se chama subordinação imediata. A tua conduta está subordinada a um tipo penal, a uma norma penal incriminadora perfeita. A atirou em B, B morreu. Crime de homicídio. Ponto. E existe ainda a chamada subordinação mediata. A primeira é imediata, a segunda é mediata. Mediata é assim, A dá o tiro em B, mas ele não morre. Então não é possível imediatamente a gente adequar a conduta no crime de homicídio. A gente vai ter que utilizar uma norma penal por extensão, explicativo por extensão, que é o artigo 14, inciso 2 do Código Penal, que diz, na verdade, que é possível, né, você praticar tentativa de homicídio. Nós vamos estudar a tentativa. Eu dou início à execução de um crime e por uma circunstância alheia à minha vontade eu não consigo concluir, né, a ocorrência desse crime. Então, na classificação das normas penais, essa é a linha de raciocínio dentro do tema fontes do direito penal. Costume, jurisprudência, doutrina e lei. Norma e lei penal tem diferença. Existe a fonte originária, a material de produção e a formal de conhecimento. A fonte formal imediata ou primária. A fonte formal mediata ou subsidiária. E dentro da fonte formal imediata, que é a lei, a gente tem as características: imperativa, exclusiva, geral, impessoal e abstrata para fatos futuros. E ainda assim, as formas de classificação dessa norma: incriminadora, permissiva, né, final, complementar, explicativo por extensão, que é a mesma regra, e podendo adequar de forma subordinação imediata, o que você fez se enquadra exatamente com o que está no tipo, e a subordinação mediata, o que você fez não se encaixa ainda perfeitamente ao que está no tipo, mas é possível enquadrar com outras normas explicativas ou por extensão aquele enquadramento. Perfeito? A leitura do livro André Stephan vai auxiliar absurdamente, né, a nossa linha de raciocínio aqui. Na sequência eu volto com a classificação da lei penal, né, e mais uma parte de temas novos aí do direito penal parte geral. Valeu!